observa que tudo que eu falei aqui até agora não citei criação de conteúdo, não falei que horas que você posta, não falei quantos vídeos que você posta, como postar vídeo, não te falei nada do que vai para o ar. E aí galera, beleza? Ângelo na área, agora nesse novo canal, esse é o nosso segundo canal. Calma que os vídeos de tecnologia não vão parar, vão continuar lá no nosso canal principal. Esse aqui é mais para a gente debater sobre alguns outros temas, então esse é o nosso primeiro vídeo dessa nova temporada do canal do Ângelo. E nesse vídeo eu queria debater com vocês algumas das coisas que aconteceram comigo dentro dessa carreira de criador de conteúdo, influenciador, qualquer nome que vocês queiram dar, que é uma das coisas que aconteceu comigo não esse ano de 2026 agora, mas também não em 25 e sim em 2024. Nesse ano foi um dos anos assim mais curiosos, porque foi aí que começou que eu entrei em uma agência pela primeira vez, né? Finalzinho de 2023 eu tinha entrado para uma agência e, cara, eu vou contar uma das experiências mais loucas que aconteceu na minha vida. Obviamente não vou dar nome aos bois, mas eu queria relatar aí também experiências dessa nossa profissão de influenciador que muitas das vezes só acontecem nos bastidores, né? Então, como que funciona uma agência, né? Eles cobram um percentual da gente para encontrarem publicidades, empresas, para a gente fazer aí a publicidade do produto dessas empresas e divulgar aí para vocês e tal. Eles cobram um percentual X que gira em torno entre 15, 20 até 30% e eles começam a administrar aí o e-mail profissional da gente, então eles ficam garimpando, ou era para ser assim, porque nessa primeira experiência que eu tive, basicamente a prospecção de parcerias que, a meu ver, era para ser o grande chamariz de entrar para uma agência, na verdade, eu tinha pouquíssimas procuras por parte do agente, né? Então, muitas das vezes, até eu mesmo sendo agenciado, eu mesmo ia atrás e procurar empresas para fazer parceria. Então, a meu ver, acho que é uma das grandes deficiências que eu já notei em algumas agências, não todas, porque não tenho como falar de todas, mas é esse quesito da prospecção, né, de parcerias. Porque, a meu ver, o cara tinha que estar ali todo dia mandando mensagem para as empresas, tem aqui um criador tal e tal, mas no meu caso isso nunca aconteceu. Se não sou eu correndo atrás, eu acho que eu teria bem menos participação do que eu tenho hoje. Mas nessa primeira experiência, eu acho que eu fechei no máximo umas 5 parcerias em mais de um ano de agência e tive problemas que eu não achei que fosse ter problemas. Colegas meus também tiveram problemas que essa agência em questão não queria nos pagar pelo que a gente fez, né? Então, emitir nota fiscal, a gente tem que emitir nota, faz o serviço. E é outra coisa também que muita gente não sabe, ou talvez saibam, mas quando você vê um vídeo que é patrocinado da gente, e esse vídeo foi postado, muito provavelmente eu não recebi ainda por esse vídeo. Muitas empresas colocam 30, 60, até 90 dias para depois pagar a pessoa. Que eu acho uma coisa bem curiosa e bem errada, porque também trabalhamos com pessoal de fora, chineses geralmente, e os caras pagam no mesmo dia que eu posto o conteúdo, ou até antes, ou paga metade antes, metade depois. Mas aqui no Brasil as coisas são meio estranhas, eu diria. Então, tem esses percalços aí. Então, se você não soubesse programar antes, economizar bastante dinheiro. Se você for depender do dinheiro de uma publicidade, você tá ferrado, porque eles sempre pedem 30, 60 dias
é o mais comum para te pagar. Como se você não tivesse contas para pagar todo mês, né? Mas voltando aí para o tema aí dessa agência, sei lá, velho, acho que eu tenho um sangue doce para picareta, porque o cara fazia de tudo para não pagar. E a minha sorte foi que eu tinha contato com a empresa em questão, que eles me deviam, né? E aí eu perguntei para a pessoa responsável: vocês já fizeram o pagamento de uma publicidade que eu fiz, mês tal? Ela, já fizemos o pagamento. Aí eu disse: você pode mandar aí a nota fiscal, o comprovante de depósito? Aí ela mandou e tinha sido pago tipo 2, 3 meses antes e eu nada de receber. E o mais curioso é que não tinha sido só comigo, outros colegas também não tinham recebido tanto dessa mesma publicidade quanto de outras empresas também. E aí, cara, eu fui indagar essa agência, né? E aí o cara ainda disse: rapaz, você já não recebeu? Olha o nível, cara, eu tenho todas as conversas até hoje printadas, porque qualquer coisinha já ativaria aí a minha advogada para entrar com um processozinho legal, né, por fraude. E apresentei as notas fiscais ao cara, ele disse: não sei o que, eu vou ver. No fim, pagou tudo certo, me desliguei dessa empresa por justa causa. Eu até poderia processá-los, porque eles quebraram o nosso contrato, né? Mas deixei para lá. E tudo isso foi em 2024. Então foram frustrações, tanto no âmbito de empresa, quanto no âmbito pessoal. E é curioso como essas coisas afetam, velho, a gente, porque o nosso trabalho ele envolve muito da nossa criatividade. Se a gente não tá com a cabeça boa para fazer, não sai do papel. É muito difícil. Então é uma luta que eu tenho diária comigo mesmo, porque se eu não fizer vídeo, eu não ganho nada, né? Então eu preciso estar sempre produzindo para receber alguma coisa, ou então para estar sendo visto pelo menos, né? Que é uma coisa que 2024 foi muito pesado. E aí, em 2025, eu novamente entrei para outra agência, dessa vez uma agência maior, mais profissional, e tinha praticamente todo mundo da área de tecnologia aí que você conhece, praticamente todo mundo estava nessa agência. E eu passei quase um ano também nessa agência e só fiz 2 publis. 2 trabalhos foi o que eles conseguiram para mim. Mas quanto a dever ou pagar tudo, não. Os caras sempre pagaram certinho. Porém, eu me senti assim meio deixado de lado, né? Porque no momento de me contratar parecia um Neymar. Então prometiam muitas coisas, relatórios, prospecções, ir atrás, porque para mim, se você tem alguma agência ou pretende ter, cara, vou te passar a minha experiência. Para mim, o que um agente deveria fazer é estar todo dia, tipo, vou mandar mensagem para Samsung, mandar mensagem para Motorola, vou mandar mensagem para Honor, vou mandar mensagem para Oppo ou outras empresas menores. Todos os dias é prospecção, porque se você ficar só esperando vir uma outra agência terceirizada da Samsung, por exemplo, dizer: olha, a gente quer fazer uma publi com o seu influenciador, e o seu trabalho como agente for apenas responder e-mail, cara, não tá valendo a pena, porque responder e-mail é muito fácil. Para mim, o que mais deveria ser a pauta dessas agências seria essa prospecção diária, pelo menos, ou então a cada 2 dias, fazer aí uma triagem de empresas toda semana. Mas se fazem isso, se alguma agência faz isso, eu não sei. Na minha experiência que eu tive, não tive essa abordagem. E eu acho que das experiências que eu tive, as agências elas vão com muita sede ao pote. No sentido de a agência ter 10, 20, 30 influenciadores de tecnologia do mesmo nicho, para mim eu acho um erro. Porque vão conseguir publis para os melhores e maiores criadores e os outros
que era, por exemplo, eu e mais alguns colegas, ficávamos de escanteio. Então, a agência ela vai lucrar, né? Então, ou seja, conseguiu para 3 caras que estão lá, beleza, vou ganhar desses 3 caras, os outros que se virem aí. Era basicamente isso. Então, cara, se é uma dica que eu dou assim para você que tem agência ou quer criar uma agência, pega pelo menos uns 3 criadores de conteúdo de cada nicho, porque fica difícil assim. Você tem que fazer com que o criador se sinta querido, que ele tá ali naquele time, naquela equipe, não tá ali só o nome dele para colocar no meu portfólio. Olha como eu sou fodão, tem um cara aí com milhões de seguidores e você deixa o cara assim, sem nada. Então eu sinto que eu tive que trabalhar muito sozinho. Até hoje eu faço as coisas sozinho, então quando eu não respondo a maioria dos comentários aí da galera, é porque eu tô fazendo aí multifunções, né? Então, eu lido com a parte financeira, a parte burocrática, a parte de imposto, a parte de gravar vídeo, de criar vídeo. E na hora de eu delegar para alguém fazer isso, que seria a parte da agência, que é questão de prospecção, os caras, pelas experiências que eu tive, nunca foram de prospectar. E conheço alguns colegas que eles contratam um agente, né, para ficar responsável disso, um assessor. E aí sim, como é só o cara lá, você tá pagando ao cara, ele todo dia tá lá buscando. E eu acho que isso é algo que faz até sentido, mas Brasil, né, tem muito imposto para pagar e pelo menos no meu caso não consigo bancar aí um assessor todos os meses. Então, esse é mais um feedback aí, também uma parte aí para vocês conhecerem os bastidores de quesito público, porque muita gente acha que os criadores de conteúdo fazem muito dinheiro, acha que o cara olha para mim, vê o número de seguidor que eu tenho, acha que eu já sou milionário. E cara, é muito longe disso. A realidade é muito longe disso. O que eu consegui nesses 6 anos de carreira, acho que eu adquiri muitos problemas mentais para poder chegar onde eu cheguei sozinho e lidar com gente má, gente picareta, até outros criadores que tentam passar rasteira em você, fala mal de você para as empresas. Então, velho, se você pensa também em ser criador de conteúdo, é bom você ver esse lado que é oculto. E observa que tudo que eu falei aqui até agora, não citei criação de conteúdo, não falei que horas que você posta, não falei quantos vídeos que você posta, como postar vídeo, não te falei nada do que vai para o ar. Eu só falei dos problemas internos, sendo que para criar vídeo também você tem outro problema, né? Não é tão fácil assim criar vídeo. Então, acho que essa aí é um desabafo barra um ensinamento sobre como é os bastidores da nossa vida de criador de conteúdo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Vou trazer mais conteúdos como esse e também falar um pouco mais sobre outros assuntos gerais, tanto envolvendo tecnologias quanto envolvendo algumas coisas do mesmo nicho e agregados. Tamo junto! Segue aí esse novo canal e curte e até a próxima.